Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, raça e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Forjadas, educadas ou apenas crianças em casa vivendo a Deus dará. No Rasta News de hoje, falaremos sobre a luta de bilhões de brasileirinhos pelo seu direito de escolher como educar a sua prole num país onde a janelagem é ofício reconhecido e estabilizado. No Rasta News de hoje, homeschooling. Praticamente todos os anos, os brasileiros são surpreendidos pela mesma notícia. Famílias que resolvem educar seus filhos em casa, sendo atacadas, intimidadas ou judicializadas pelo Estado. Em 2022 e 2023, vimos Regiane Cicheleiro ter a guarda do seu filho ameaçada por estar educando seu menino em casa. Nesse caso, é interessante porque Regiane não inventou de educar o seu filho em casa do dia para a noite e da noite para o dia. Não. Ela começou a educar o filho porque uma certa galera inventou um tal de fique em casa durante uma certa pandemia em 2020. Quando as escolas reabriram em 2021, já era tarde. Regiane tinha descoberto que podia fazer um trabalho melhor do que a escola. No ano seguinte, começou a perseguição judicial. Em 2024, o Conselho Tutelar e o Ministério Público foram atrás de 5 famílias em Manhuaçu, Minas Gerais, exigindo que as crianças fossem matriculadas numa escola. Agora, em 2026, já temos 3 casos. Primeiro, tivemos o casal de Jales, São Paulo, condenado a 50 dias de prisão por abandono intelectual por manter suas filhas no ensino domiciliar por 3 anos. Segundo, tivemos o caso de uma família em Araucária, Paraná, lugar bonito, pertinho de Miami, que desistiu de manter os filhos em casa depois de resistir desde 2023, porque a multa judicial acumulada chegou a quase R$1,5 milhão de reais. E agora, por último, na semana passada, o caso que tomou as redes foi o do casal Dea e Tiba. E aí já não se trata de um caso de pessoas desconhecidas, que a justiça pode insinuar qualquer coisa e fica por isso mesmo, e se aproveitar do fato da opinião pública desconhecer totalmente a família e não fazer ideia de como é a rotina familiar. Estamos falando de uma família conhecida, não por serem cantantes, artistas ou ex-BBBs e bububus, mas por ser justamente aquela família que toda essa gente bela, mundana, imundista, adora fingir que não existe. Dea e Tiba têm um estilo de vida claro, estável, com muitos filhos, e são conhecidos nas redes sociais justamente por criarem conteúdo sobre família, vida católica e por orientarem outras famílias que também querem educar melhor os seus filhos. O caso deles é simbólico porque eles até escreveram um livro chamado O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Homeschooling, justamente para ensinar mais sobre o assunto. Obviamente, atacar este casal, que já simbolizava a questão no Brasil, foi mexer num vespeiro e o caso explodiu com as internets desde a semana passada. Agora, em muitos destes casos, o que vimos nas famílias que optam pelo homeschooling são pais presentes, rotina de estudos e filhos mais bem formados e educados do que a média por aí. Crianças sendo educadas em casa exigem pais dedicados e extremamente envolvidos na educação dos filhos. Ninguém opta por fazer homeschooling para deixar o filho a Deus dará. Se for para deixar o filho a Deus dará, eu jogo ele na escola pública, né, porra? E no caso do Tiba, isso fica ainda mais explícito. A gente tá falando de um pai que ficou tetraplégico há cerca de 1 ano após sofrer um acidente tentando salvar um filho na água. O sujeito literalmente quebrou o próprio corpo por um filho, e aí vem o seu juiz, pai de planta, insinuar abandono. Pô, meu irmão, muito pelo contrário, né? Na maior parte dos casos, além do ensino básico das escolas, crianças sendo educadas em casa terminam lendo muito mais do que a média das crianças e têm uma formação cultural muito mais ampla, frequentemente incluindo latim, grego, além de uma formação musical muito mais sólida do que aquela frautinha de plástico e aquele tambor furado que vocês nos fazem fingir que a gente aprende na escola quando tem. É a tal da educação clássica, que não devia nem se chamar de educação clássica, né? Tipo, é educação pura e simples, né? Que forma a pessoa com imaginação, com caráter, com linguagem, com amor pelo que é belo e verdadeiro, bem diferente dessa educação do MEC, que na melhor das hipóteses
forma mais um idiota cujo sentido de vida será virar servidor público para se ocupar de cuidar da vida dos outros. Eu acho esdrúxulo, meu irmão, vi gente de conselhinho tutelar e juizinho falar sobre abandono intelectual das crianças nos casos de homeschooling. Abandono intelectual é deixar a criança na escola. Ei, as crianças foram abandonadas. Leve de volta para a escola. Você, seu juiz, você acha que eu não sei que se eu te perguntar a diferença entre Odisseia, Ilíada e Eneida, você não sabe a resposta? Que se eu falar sobre Telêmaco, você vai achar que é alguma companhia de telefonia que você tem que regular? No máximo você conhece um Raskolnikov, que você se identificaria com ele ali no início da história dele, tá certo? E Dona Lúcia aí do Conselho Tutelar, você acha que eu não sei que se eu te perguntar sobre os catetos da hipotenusa, você não sabe nem o que é um cateto, nem uma hipotenusa? Você não sabe quadrar uma porra de um polinômio, você não consegue quadrar uma equação, você já não lembra a diferença entre raio e diâmetro, Dona Lúcia? Você não conhece Menor, Dona Lúcia? Você não conhece Menor. Não, eu conheço Menor. Não conhece Menor. Conheço Menor. Dona Lúcia! Então assim, por que vocês todos, juízes, conselheiros, toda a galera do Ministério Público, por que não voltam tudo pra escola, hein? Aliás, eu tenho uma ideia melhor, né? Por que vocês não aparecem lá pra pedir pra Déia e pro Tiba educarem vocês também? Eu tenho certeza que eles já gastaram mais horas educando os próprios filhos do que os nossos servidores públicos gastam educando a si mesmos. Eu não posso levar a sério gente que acha que se educar é ficar lendo Constituição, lei e regrinha, né, meu irmão? E decorando aquela merda. Ainda que fosse por um motivo nobre, né, um amor pela justiça, uma grande vocação para o direito, que exige ali, né, ser acompanhada de uma formação intelectual sólida, né, com filosofia, história, literatura, tudo mais. Não, não é isso. A galera decora essa merda pra ficar fazendo um concursinho e depois sai por aí muito educada, muito requintada, muito fina, né? Tudo que vocês fizeram na vida, meus amigos, foi se dedicar pra arranjar um cabide pra viver o resto da vida pendurado, mamando o dinheiro dos outros. É um bando de justiceiros sem a menor vocação pra justiça, cara. Né? Vão lutar contra o abandono intelectual, mas não se importam em abandonarem a si mesmo. Não tolerarei um esculacho! Agora, precisamos falar mais do que isso. Precisamos falar mais do que casos específicos. Precisamos falar sobre a situação legal do homeschooling no Brasil. Eu gostaria de lembrar os nossos juízes e juretas que adoram uma cartinha de direitos humanos e um encontro em Genebra, Viena, Nova York, né, que o Brasil assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso, aquela mesma que vocês ficam recorrendo toda vez que precisam defender algum vagabundo. E lembro também que o Brasil assinou o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ambos garantem que os pais têm prioridade na escolha da educação dos filhos. Só que os nossos políticos estão nos enrolando, né? Mais preocupados em fazer política do que cumprir algo que eles mesmos assinaram. Em 2018, o STF não proibiu o homeschooling, mas disse que ele precisa de lei específica para ser reconhecido como direito das famílias. A Câmara dos Deputados já aprovou um PL em 2022, só que essa porcaria tá lá parada no Senado. Na moral, o que é que fazem nossos senadores, hein, meu irmão? Além de aprovar a lei de misoginia. Eu não entendo. Se tem um lugar em que nos últimos anos tudo que a sociedade deseja não tem a menor chance de dar certo, é no nosso Senado. Então, galera, a gente tá num limbo, né? E vocês sabem que o limbo do Senado é um dos piores limbos, porque essa galera consegue ficar na cadeira por 8 anos na mamata e aí foda-se o eleitor, meu amigo. Nos vemos daqui a 8 anos. Como o Brasil vive na gangorrinha do satanás, do tá na lei, tem que ter uma lei, tá na lei, tem que ter uma lei, a coisa fica ali perdida numa zona de ninguém, num verdadeiro períneo jurídico, onde não há regra clara e segura para as famílias poderem educar os seus filhos em casa, sem o risco de que a qualquer momento algum fofoqueiro desgraçado ative o seu modo janelagem e passe a cuidar da vida dos outros ao invés de cuidar da sua própria vida. Os documentos que o Brasil assinou já deveriam ser suficientes para o nosso país parar de esculachar as pessoas, né? Infelizmente, isso não é respeitado e as famílias que querem fazer mais pelos seus filhos do que essa porcaria e esse péssimo trabalho que vocês fazem nas escolas ficam sem segurança nenhuma. Claramente, há um elemento de patifaria nas nossas escolas, mesmo nas que a gente chama de boas, né? E o problema vem de onde? Há muitos problemas nos nossos currículos e nos nossos professores, há muitos problemas na nossa cultura, há muitos problemas nos incentivos malucos que os governos criam para a remuneração dos professores. Tipo, sei lá, quem tem mestrado ganha mais. Aí o cara mete um mestrado de pedagogia ao invés de se aprofundar na sua área porque é mais simples e mais acessível só para ganhar mais. Um outro ótimo motivo para não colocar o seu filho numa escola são as ideologias, né? Eu nem quero esticar esse assunto porque isso todo mundo já sabe, mas eu quero convidar você a assistir o nosso Rasta News Mentiras da Escola, que ali já dá para ter uma boa noção da quantidade das mentiras que a gente aprende, né?
Eu já dou spoiler, né? A culpa tá longe de ser só do Paulo Freire e dos professores comunistas. E se você quiser ir ainda mais além nesse assunto, a Brasil Paralelo tem o documentário Pedagogia do Abandono, que mostra como o fiasco da educação brasileira não é um mero acidente, né? É uma concepção inteira de escola que foi deixando o aluno, a família e o conteúdo em segundo plano. O documentário está disponível na nossa plataforma pelo QR Code aqui na tela. Então, a educação brasileira, considerada de qualidade, é uma educação ruim, num sistema de ensino cada vez mais apostilado. A apostila está para o livro, tal qual um sushi de cream cheese está para a culinária nipônica, né? Toda essa falcatrua que se completa com o Enem. Além de questões mal formuladas, temos perguntas que são verdadeiras confissões de falência do nosso sistema de ensino. Tipo essa daqui, né? No Enem de 2022, Caderno Azul, questão 175. O filme recém-lançado arrecadou no primeiro mês 1 bilhão e 350 milhões de reais em bilheteria. Um estudante escreveu corretamente esse valor usando todos os algarismos. Qual foi o número que ele escreveu? A resposta certa era 1 bilhão e 350 milhões. Ou seja, o Enem perguntou para o aluno do ensino médio se ele sabe escrever 1 bilhão e 350 milhões com um número. Eu tenho certeza que toda essa galera do homeschooling sabe escrever 1 bilhão e 350 milhões. Agora, a dona Iraci do Conselho Tutelar, eu já não tenho certeza. Bora, Beorne, quanto é um mol? Um mol é 6,02 vezes 10 a 23. 6,02 vezes 10 a 23 é a conta do preguiçoso. Eu quero saber o nome. Tá bom, é 602 sextilhões. Isso aí, 602 sextilhões. O Beorne tá melhor do que essa opereta que vocês mandam aí. Meus amigos, eu vou jogar a merda toda no ventilador, né? Aqui, ó, diante de mim, meu querido embaixador Jopa de Veludo, Jopa Veloso, formado no Imperial Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ele tava me contando aqui que quando ele tava na 5ª série, ainda no final dos anos 90, ele aprendia a colocar camisinha numa jiboia de borracha em plena sala de aula. Colégio Militar, tá certo? Precisamos militarizar as escolas. Vai, confia. Chegou no ensino médio, a grande lição deixada pelo professor de filosofia foi que se a galera fosse comer uma bunda, também deveria usar camisinha por causa da AIDS. E esse é o colégio militar super conceituado, viu? Que aprova altos alunos ali pro IME, pro ITA. Então assim, né? Não dá, né, galera? E pra terminar, eu acho que a gente precisa mencionar aqui um dos argumentos mais falcatrua da galera que critica o homeschooling, né? A tal da socialização, que em soviético quer dizer a minha na tua mão. Essa lorota de que criança precisa socializar na escola. A escola é o único lugar onde ela socializa. Em primeiro lugar, escola não é lugar de socializar porra nenhuma, né? Na escola você fica sentado ali 45 a 90 minutos assistindo um professor falar, e uma das coisas mais inaceitáveis numa escola decente é você ficar de papinho com um coleguinha. Entre as aulas tem ali 5 minutos de intervalo e na metade do dia você tem direito a 25 minutos, a 1 hora para comer um lanchinho. Isso aí é uma vida tão sociável quanto a de um presidiário, né, meu irmão? A molecada só resolve essa necessidade porque no fim de semana sempre tem um coleguinha que mora ali por perto e aí rola aquela conversa mais elaborada. E também, né, ninguém precisa socializar tanto com tantas pessoas aleatórias, né, meu irmão? Veja, eu considero que não dá pra você confiar numa pessoa que não tem nenhum amigo de infância. Beleza, nenhum amigo de infância é estranho. Agora você conhece alguém que tem um monte de amigo de infância? O primeiro exemplo é um psicopata, provavelmente o segundo é um retardado, né, meu irmão? A maioria dos meus amigos de escola, tipo, eu encontro eles na rua, tipo, ô, tudo bom? Como é que tá? E aí, tá tocando piano ainda? Tipo, não tem intimidade. Me diga aí uma coisa que presta que você aprendeu socializando na escola. Eu tenho certeza que as maiores porcarias que vocês aprenderam na vida começaram na escola. Eu lembro da minha aula de catecismo que um brother nosso levava uma revista Playboy na pasta. Isso é para falar das escolas católicas. Não precisamos de escola católica, né? Bom, eu concordo, né? Só que alguém precisa avisar as escolas católicas que elas precisam ser católicas, né? Tem sempre aquele coleguinha ali que com 10 anos já tem o pai comprando as Playboy pro menino, aí chega no filho dos outros. Aí a gente tem o quê? Uma geração inteira de onanistas viciada em descascar o BTV. E as ideias dos caras são ideias de onanistas. E me diga aí, a maconha começa onde? Quem foi que começou na maconha em casa lendo os Lusíadas com o pai, hein? Ou lendo a biografia de São Luís, rei de França? Não, começa com essa coisinha de socializar e com a normalização da gadeagem. A gadeagem é um vício que poucos lugares podem contribuir mais para a sua constituição do que as escolas. 12, 13 anos a galera já tá naquela conversinha fiada de retardado de não, o Arthur é BV. A Júlia já beija de língua. A Manu e o Lorenzo estão ficando. Isso é conversa pra criança, porra? Na escolinha do professor Rastão, meu irmão. Ali, ó, Rochedos de Pona. Primeira conversa fiada dessa que a gente escutasse, o esporro ia ser federal, meu irmão. Filho da puta! Para
irmão? O menino ia para um quarto escutar o Fragile do Yes e ele só ia sair quando ele decorasse todos os solos do Rick Wakeman. Segredo da castidade. A gente fica ali, né? Minha geração é assim, fica dos 20 aos 35 anos, você quer o quê? Você quer farrear, não é mesmo? Aí depois tá todo mundo com 40 anos na cara, com papo de tipo... Eu preciso me curar. O meu processo de cura. E escutando uma porra de um terapeuta que o que faltou pra você foi mais dessa liberdade de merda que é liberdade nenhuma. Então, meus amigos, quando a gente fala de escola obrigatória, de MEC, de juízes, de conselheiro e também de garotada que só quer namorar, estamos sempre falando da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ele que é juiz, é justiça e é um luxo. Juiz Júnior da Luz Miranda. Ah, seu juiz, tão novo, né? Tão recente na sua carreira, já alcançou tanto sucesso. Um ilustre, um medalhão. Tá gostando desse tequinho de poder, não é mesmo? Bom, pra quem não sabe, o Júnior é o artista responsável pela condenação do casal de Jales. Quando o caso explodiu nas redes, o arteiro passou a ser observado por milhares de pessoas que acharam seu Instagram e descobriram imediatamente que ele é adepto da prática de contar a vida toda na bio. Porra, em um segundo, meu irmão, tu já sabe que ele é juiz, brasileiro do passaporte italiano, conta pra todo mundo que é autista e é da palestrinha LGTV. Tá bom, parabéns, Flipper. Toma aqui uma sardinha, porra. Obviamente, eu não tenho nenhum interesse na vida privada desse cidadão, né? Mas ele sendo uma autoridade com cargo no Estado e um compromisso social, eu acho complicado que ele se apresente sob siglas claramente militantes, né? Não tá lá, tipo, sou gay, ou sei lá... Gosto de Coldplay, tipo, fui no show da Madonna, ou algo brega assim, né? É a siglazinha do movimento, né? O autismo também, o nosso editor aqui é autista, né? Até fala sobre isso aqui e ali, faz piada sobre o assunto. Mas se você for na bio dele do Instagram, não tá lá, meu nome é autista, né? E o pior, claramente é o passaporte italiano, né, meu irmão? Você tem o passaporte italiano, seu doutor? É mesmo? Poxa, que legal, hein? Bom, se a forma como o seu juiz se apresentou já foi ruim, a forma com que ele atuou conseguiu ser muito pior. A própria condenação foi muito além de avaliar a qualidade da instrução dada às crianças pelo casal, entrando no tipo de formação moral que o juiz avalia que as crianças deveriam receber, e até a ausência de educação de gênero apareceu como problema. Então não é mais uma questão de avaliar se as crianças estão aprendendo português, matemática, história ou ciências. É um juiz cobrando que uma família eduque as suas filhas segundo a cartilha intelectual. Ainda durante a condenação, o juiz teria apontado como um problema o fato das filhas do casal de Jales não gostarem de funk e sertanejo, né? Como pode, né, duas meninas não gostarem de Anitta? Certamente, se o casal lecionasse aulas de rabalogia, estaria tudo bem educar as meninas em casa, né, louca? Aí depois essa mesma galera quer me convencer de que eles estão muito preocupados com a adultização, né? Vocês transformam a mulher modelo da sociedade em puta e depois ficam incomodados que as crianças querem imitar essas merda, né? Se decidam aí nessa porra, cara. Mas calma que isso tá longe de ser o pior, né? O juiz Júnior Miranda também condenou o casal contra o próprio Ministério Público, que teria pedido para que fossem absolvidos. Nem a acusação queria condenar, mas o juiz quis só para cumprir a sua missão pedagógica de avacalhar com a vida das pessoas. Se não bastasse, de acordo com a defesa da família, o juiz teria comentado há controvérsias num post da família que apresentava a versão dos pais, ou seja, janeleiro. Tinha que ser, né, meu irmão? Não se contentou em avacalhar, precisou ir lá no Instagram da família, bisbilhotar, ficar cuidando o que posta, o que deixam de postar. Será que o pessoal gostou da minha atuação ou não, né? Isso me parece comportamento de tia velha, né, meu irmão? E tem mais, galera. Ele teria decidido mandar uma mensagem privada para a advogada da família, de acordo com o relato dela mesma, para comentar o caso, a sentença, o recurso da defesa e para criticar a atuação do Ministério Público. Palestrinha! Então é o seguinte, galera, o cara foi lá, condenou, insatisfeito em condenar, precisou ir ficar comentando no Instagram, fazendo ironia, né? E quem sabe até importunando a advogada da família. Isso aí não é coisa de juiz, né? Isso aí parece mais coisa de fofoqueiro ou de militante. Quem não gosta de ser juiz, que procura outro trabalho, né, meu irmão? Vai ser influencer. Mas influencer não é, it's not really your job, né? Enfim, vai criar porco, tá entendendo? Então, esse caso foi levado pela defesa do casal ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça. Eles alegam quebra de imparcialidade e conduta incompatível com a magistratura. Será que ele será punido pelos seus atos? Não sei. Mas o que sei é que aqui ele será premiado pelo seu uso inegociável do poder sem responsabilidade. Então, ao juiz Júnior da Luz Miranda, fica aqui o seu troféu, um luxo de bigodagem. Rasta, o que você recomenda para quem gosta de Led Zeppelin 1 a 4?
Houses of the Holy. Tenho 21 anos, dizem que preciso curtir a vida indo para festas. Esses conselhos são sábios? Meu irmão, essa é a mesma galera que diz que você tem que ir para a escola para socializar. Nenhuma dessas pessoas quer o seu bem, eles querem ter um companheiro de degeneração. Rasta, qual a principal virtude de São José? O silêncio. Eu vim anunciar pra vocês que já saiu o meu próprio programa, o Beorn Show. É uma comédia incrível pra toda a família assistir junta. Se você tá procurando um conteúdo com boas mensagens e hilário de verdade pra assistir e rir junto dos seus filhos, é a sua chance. Esse programa une toda a família e eu prometo que o Rasta não fala palavrão neles. Assista agora exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo.